RFI Convida. Daniela Franco. No RFI Convida de hoje vamos conversar com a cineasta e produtora brasileira Fernanda Lomba, fundadora do Instituto Nicho 54, que apoia a carreira de profissionais negros e negras no setor do audiovisual do Brasil. Fernanda participou no primeiro semestre deste ano de uma residência na Cité Internationale des Arts, ou a Cidade Internacional das Artes, aqui em Paris, onde ela apresentou o projeto Tale of Gold. Olá, Fernanda, bem-vinda ao programa RFI Convida. Bom dia, Daniela, obrigada. Contente de estar aqui. Fernanda, começa a entrevista perguntando justamente sobre a sua residência na Cité Internationale des Arts. Eu gostaria que você explicasse o que é esse programa e como é que foi a sua participação. Legal. O programa da residência está vinculado à Embaixada Francesa e ao Instituto Francês. É um programa que, desde o Brasil, recebe candidaturas, é um processo de seleção, né, de uma curadoria de projetos de profissionais e que envia para cá, para o Brasil. Envia para a França, no caso. Profissionais do Brasil. No caso, a Cité, de fato, tem um perfil internacional, então trabalha com artistas do mundo todo e trabalha muito com diversas linguagens. Então, é uma residência dedicada a uma linguagem ampla. Eu, no caso, que trabalho com o cinema, vim com um projeto de desenvolvimento do meu novo, de um longa-metragem, de um filme de longa-metragem. Apresentei um projeto de pesquisa, ele foi selecionado, ele foi curado, e aí eu recebi apoio da Embaixada Francesa, do Instituto Francês, e também da rede de projeto, o Instituto Paradiso, que é um projeto brasileiro de apoio a artistas brasileiros em cinema. Foi nessa residência que você desenvolveu, então, o projeto Tale of Gold, que é baseado em arquivos da cidade de Minas Novas, em Minas Gerais. Me fala um pouquinho, Fernanda, sobre esse projeto. Que legal. Vamos fazer uma viagem, então, juntas. O projeto... Eu tenho uma experiência há 10 anos como produtora de cinema e com a maior parte do tempo produzindo documentários. Mas há 3 anos atrás eu tive uma experiência pontual de diretora. Fui convidada pela Embaixada da Alemanha naquela época para dirigir um filme autoral. Gostei muito da experiência, isso foi ali em 2021. E a partir de então fiquei com essa inquietação de, talvez a produção, por mais que seja interessantíssima, mas ela talvez seja pouca no contexto do que hoje eu consigo me dedicar e me interessar. Então passei a investigar desde então um projeto de filme para dirigir. E aí aconteceu, com a mágica do cinema bonita, de eu ter vivido uma experiência pessoal em finalzinho de 22 para 23, e ter entendido que essa experiência me trazia elementos para investigar um filme, para começar um desenvolvimento, né? Em cinema a gente tem algumas etapas bem marcadas para você estruturar um projeto, e essa etapa inicial a gente chama de desenvolvimento, que é quando você passa a investigar o que é essa história que te tocou, como é que ela se desenvolve numa narrativa de cinema. Então é nesse momento que eu estou trazendo para cá uma história que tem muita marca pessoal, porque eu fui lá na cidade, né? O nome em português é Minas Novas e remete a uma cidade que realmente existe, e que foi a cidade dos meus avós e bisavós e todo o lado materno da família. Fiz uma viagem para lá, vivi muitas coisas, experiências. Quando eu voltei para São Paulo, juntei as experiências pessoais da viagem com muita pesquisa histórica sobre a cidade. Estava intrigada, estava interessada em entender o que essa cidade foi no passado, o que ela era agora, enfim. Entrei no que a gente chama de obsessão de cineasta, que você vai embora. E dessas experiências todas, eu formatei esse projeto para vir fazer aqui na Cité des Arts, que inicialmente é esse projeto de pesquisa, onde eu pesquisei diversas pesquisas de fato, para entender tanto mais dos fatos históricos que eu estou trazendo para essa história ficcional, tanto também como que linguagem eu me interesso a começar desenvolvendo, quais são os dispositivos, quais são o desenvolvimento de personagens e etc. Então, durante a Cité, foi exatamente o nascedor desse projeto. Eu cheguei muito com uma ideia, eu apresentei ali enquanto projeto de residência uma ideia que eu queria me dedicar um pouco mais e acabei saindo de lá com essa ideia estruturada no sentido de um filme de ficção que vai acontecer aí nos próximos anos.
Então, tanto eu do meu lado estou administrando esse tempo das próximas etapas do projeto e descobertas, quanto também eu tenho certeza que quem escuta já vai querer saber como faz para assistir. Então, tem que esperar um pouquinho, mas eu volto para contar tudo. E será que você pode dar uma dica já pra gente, alguma coisa que... Por que está relacionada essa imagem ícone, né, que a gente vê nas suas redes sociais da sua bisavó e da sua tia-avó, né, essa foto que você levou para vários locais de Paris, né? Por que está linkado com com a história da sua família? Ah, que legal. Ótima pergunta. O que eu estou tentando fazer nesse filme, enquanto cineasta, com o repertório que eu tenho de produtora, com uma carreira que hoje acontece no Brasil, mas acontece fora também, é fazer uma junção, Daniela, entre a minha história pessoal e a história do Brasil. Risos nervosos e divertidos. Porque justamente estou conectando essas duas coisas. Então, acho que a forma mais explícita de contar isso é um pouco da sinopse do filme. Que é isso, né? Estou no estágio inicial de desenvolvimento, então ela tende a passar por alterações, mas já há um coração dessa história. E a história que eu vou contar no Tale of Gold é uma história que é ficcional, portanto, eu tenho todo ali o recurso da fabulação, da imaginação, da criação, mas que bebe muito de um fato histórico que aconteceu em Minas Novas em meados de 1800 e alguma coisa, de forma mais precisa, 1847, que é quando se iniciou um projeto de progresso para a cidade, muito ligado ao que era a política da época da colônia, ou mesmo da transição da colônia para a modernidade, e que foi decidido... abrir algumas... É um período interessante, porque algumas transições de Brasil no passado. Uma delas, por exemplo, é quando a mineração do ouro ela já não é mais tão produtiva e ela abre espaço para uma investigação da agricultura nos rincões de Brasil, assim, no Brasil profundo. E isso impacta essa cidade de Minas Novas, porque justamente lá que teve uma atração muito grande de comunidades negras, africanas, por conta da mineração, tinha um comportamento muito peculiar, que era uma série de quilombos, uma série de essas populações espalhadas. Então, a presença negra ela está registrada no fato histórico, ela está registrada nesse momento em que eu estudo, e também vai estar registrada no filme, claro, assim como a presença indígena também está registrada no filme. É algo que me interessa muito, porque eu quero aprender mais, quero falar mais sobre esse encontro, né, de povos ali, e, claro, europeus que estavam numa jornada de exploração, investigação e etc. E aí, o principal conflito que eu aproveito para o filme, enquanto um fato histórico, é esse projeto de progresso que tende para expandir para o interior ali da cidade, decide usar um rio que tem... um dos rios que tem ali em Minas Novas, na região, para fazer dele uma via de transporte de commodities. Então, assim, é muita história dentro da história, tentando trazer alguns highlights para cá, porque esse projeto ele foi bastante simbólico, ele conta muito de Brasil, ele tem muitos artigos acadêmicos e muita literatura, porque ele se tornou, na verdade, uma das primeiras experiências, se não a primeira, de cooperação pública-privada. Então, foi chamado um empresário que liderou esse projeto, mas o dinheiro era do governo, porque o interesse ali era governamental e etc. E, em grande resumo, para o projeto ser bem sucedido, o que foi implementado enquanto política de território foi uma domesticação das comunidades indígenas que moravam à beira do rio. Então, basicamente, quando você faz um link dessa relação com o que foi a política... de território, a política inquisitorial, a política de colônia, você consegue conectar uma série de diretrizes, né? O que esse Brasil nascente ele estava interessado em determinar para si, o que ele pensava enquanto progresso, o que ele não pensava. Então, tudo isso tem nesse ambiente. Para o filme, o que importa é saber que para esse projeto existir, ele foi liderado por um europeu, com muito imbuído de um interesse em domesticar no novo catolicismo aqueles indígenas ao redor da margem do rio. Para os negros escravizados, né, fugidos naquele mesmo território, o projeto era o mesmo da colônia, que era de restituí-los enquanto recurso, né, enquanto
propriedade para os senhores do engenho. Então, isso é o coração do filme, é o conflito principal do filme. É nessa arena que a gente vê se desenvolver as relações, por exemplo, entre os núcleos, né, de personagens. E aí, para fechar, porque de fato é difícil resumir, o retrato da minha bisavó, ele veio a partir dessa viagem que eu fiz, pessoal, e que eu não a conhecia, não tinha uma imagem dela, eu não a vi em vida, ela nasceu em 1910, mas eu sempre senti uma conexão tremenda com ela, assim. Eu via uma história ou outra quando criança e me chamava muita atenção, e que agora, nessa viagem que eu fiz, que foi uma viagem de reencontro, de busca de origem, foi uma viagem muito intencionada para isso, eu acabei, por fim, me dando conta com esse retrato. Longa história, tentando não entrar tanto no pessoal, mas reencontrei o meu padrinho 23 anos depois, que é um homem de uma sensibilidade tremenda e que tem um senso de preservação muito imenso. Então, ele guardou esse retrato por muitos anos e ele me mostrou e eu encontrei, enfim. Quando eu encontro esse retrato, ele me traz muita coisa boa. Primeiro conta dessa minha bisavó, de uma antepassada, traz muitos relatos da vida dela que são cinematográficos, né? Uma mulher que nasceu em 1910 e teve 4 filhos de 3 homens diferentes, né? No interior de Brasil, que se sustentou por conta, que tinha ali uma série de magias e manejo da vida mesmo, assim. Então, quando eu me aproximo dessa história, dessa cidade, desse passado e tudo mais, e aí vejo a oportunidade de fazer disso um filme, eu entendo que eu posso, enquanto diretora, buscar uma conexão da minha história pessoal com a história do Brasil, trazer tudo isso para uma narrativa, e aí resumo, em termos de inspiração, a minha protagonista do Day of Gold é inspirada na minha bisavó, carrega inclusive o mesmo nome, que é Josina, e aí é por esse motivo que ela está aqui em Paris comigo, que ela tem passeado, porque ainda que seja no campo simbólico, passar esse tempo com ela tem sido um período bem poderoso para a minha imaginação e para as possibilidades que eu consigo trabalhar em cinema. E falando um pouquinho mais sobre a sua residência, né? Você me disse agora há pouco que você teve um encontro muito importante durante a residência. Eu gostaria que você me falasse com quem e por que foi importante para você. Que legal. A residência, às vezes até eu recuo um pouquinho para contar que a residência não é todo mundo que tem noção do que uma residência é. E, de fato, às vezes é difícil mesmo resumir, até porque tem vários tipos de residência. Eu estive em uma em que o principal recurso dos 3 meses da residência é você ter tempo para se descobrir e explorar habilidades, sensibilidades e afins. E eles têm uma programação muito interessante para isso, que é colocar você para fazer uma exposição, uma atividade que eles chamam de Open Studio. Literalmente abrir o estúdio em que você habita e apresentar para o público presente o que você está trabalhando ali. Então, já esse formato da residência em si foi perfeito porque me fez criar uma narrativa sobre esse filme que, como eu tentei agora contar, ela é complexa, ela está se descobrindo, ela está crescendo, organizar uma narrativa para contar para o público. Então, no processo de fazer isso, eu já tive a chance de ter alguns encontros muito fundamentais, assim, até mesmo para eu testar do ponto de vista da audiência se essa história que ela é tão minha, né? Tão minha, tão nossa, tão particular e tão brasileira ao mesmo tempo, se ela repercutia na audiência francesa. Então, teve um interesse meu muito claro de buscar por isso e estar atenta a quem fossem os convidados ali. Então, já para essa ocasião, encontrei algumas pessoas que marcaram muito esse momento da história, que se conectaram com esse filme, com esse projeto. E aí queria destacar uma delas aqui, que é o Tigana Santana, que é um artista brasileiro da música e do pensamento e de muita coisa, das artes visuais e tudo, e que estava em Paris naquela ocasião e que veio para cá e a gente teve a chance de viver essa experiência juntos. Ele foi lá no Open Studio e spoilerzinho, eu tô hoje trocando mensagens com ele para a gente se colaborar nesse processo de filme, porque gosto muito do trabalho dele e é uma sensibilidade que conversa muito com a minha. Então, esse é um primeiro grande encontro, que foi muito legal. Agora, o segundo grande encontro, que é difícil até colocar em ordem, porque foi um sonho recente que já deu para realizar e que foi muito bom, e que eu tenho certeza de que tem impactos para tudo, né? Não só para o filme, mas para o meu entendimento e para a minha jornada de autoconhecimento também.
enquanto diretora, que foi um encontro, um café de 4 horas com a Céline Sciamma, que é uma diretora francesa e eu não tenho palavras para enfim, contorná-la. Eu tenho muito mais para celebrar a existência tão criativa dela e tão habilidosa. E o filme, O Retrato de uma Jovem em Chamas, é uma experiência, uma referência direta para essa tentativa do que eu estou tentando fazer aqui no Teio, em termos de tom dessa narrativa, em termos de textura, fotografia, ritmo. Tem uma coisa do filme da Céline que é, para mim, muito importante aprender para usar no Teio. E uma coisa também do processo dela, que é como se relaciona com o cinema, que é como produz de forma direta, assim. Como o roteiro da Céline já é uma joia muito bruta, com muita informação. Então, estudando muito o processo dela, eu identifico várias coisas do meu processo que se assemelham. Então, foi incrível esse café. A gente falou de cinema, de vida, a gente riu, enfim, foi um encontro, de fato. E eu tenho certeza que ele está marcado no DNA não só desse projeto, como também da minha experiência na França, da minha, de novo, né, jornada de autodescoberta e a alegria toda de estar aqui. E, Fernanda, falando justamente da sua experiência aqui na França, né? Em 2022, você conversou com a minha colega Adriana Brandão lá em Cannes, no Festival de Cinema, e você apontou para a escassez de executivas negras no cinema brasileiro. Eu sei que 2 anos é muito pouco tempo, né, para ter uma mudança expressiva, mas como é que você avalia esse cenário hoje? Um abraço, Adriana. Adriana Brandão, foi uma ótima conversa em 22. E aí, alguns contextos, assim. Em 2022, a gente eu tive numa missão muito bonita em Cannes daquele ano. Já é uma outra faceta do meu trabalho, né? Uma faceta que eu digo mais institucional, porque estou na chancela do Nicho 54, que é essa organização. E que em 22 aquela ida para Cannes foi, acho que em palavras de manchete, né, eu liderei uma comitiva de 7 produtoras negras para Cannes. As produtoras, elas estavam envolvidas num programa que eu criei, um programa chamado Nicho Executiva, que é uma metodologia teórica e prática muito robusta. É um programa que não tem não tem na formação de cinema em Brasil algo semelhante e, sobretudo, para pessoas negras, realmente não tinha tido até então uma formação tão holística, que além de transmitir conteúdo, além de organizar certas ferramentas para os projetos ou para as habilidades das produtoras, também promove a intercâmbio internacional num ambiente de mercado de cinema, entendido muito como esse espaço de uma formação prática, de fato, né? Se você é produtora executiva, os ambientes de mercado, eles são ali o seu habitat natural, é onde você faz negócio, etc. Então, o programa, ele foi implementado em 2022, eu desenhei a metodologia em 2019, o que significa que eu planejei muita coisa, que eu ruminei, que eu pensei, que eu escutei, que eu fui atrás de entender um pouco a demanda, porque para existir o programa, então um pouquinho só antes, para existir o programa, existe um dado que baseia a existência do programa, que é um dado meio difícil de você contornar numa cultura brasileira que não tem tanta dedicação à pesquisa do setor, né? Então, é difícil você ter um número de quantas produtoras negras em cinema estão aptas a produzir que tipo de tamanho, escala de projeto. Então, numa observação interna e muito minha, eu consigo, naquela época eu concluía que cerca de 3 mulheres, 3 profissionais negras tinham capacidades executivas de entregar um projeto numa escala internacional. Então tem o risco aí dessa minha própria análise, porque eu posso estar claramente deixando de ver muita coisa em termos de sistema de metodologia de pesquisa, mas, por outro lado, evidencia um número muito pornográfico, né? É um número muito pequeno, para dar conta de toda uma dinâmica de produção mesmo, de uma comunidade inteira e etc. Então, por isso que o programa existe, ele existe para avolumar, para qualificar e reconhecer também, porque são produtoras que já estão atuando, etc, etc. E aí, 2022 foi todo um momento de euforia, foi o momento do projeto nascer
E claro que um projeto com essas intenções, nascer com a viagem internacional para o Festival de Cannes, que é o maior festival de cinema do mundo. Claro que isso significa, isso impacta, isso traz para a gente uma série de ganhos mesmo, assim, e de entendimentos. E depois o programa, a partir dessa entrevista, a partir dessa experiência, ele seguiu. Então, ele seguiu em 22, concluindo ali aquela etapa, e ele foi para 2023 para mais uma edição. Agora, em 24, a gente está justamente pausado com ele, porque era um plano ter 2 edições e entender o que, afinal de contas, esse projeto faz. Que tipo de impacto ele causa. Então, estou aqui para contar um pouco isso e aí para compartilhar como eu vejo que tem algo nessa formação que ela é profundamente da ordem qualitativa. Então, o que importa no programa não é quantidade. Eu acho que toda vez que a gente fala da falta de profissionais ou de qualquer falta de acesso, a gente tem uma primeira preocupação que é, precisa passar todo mundo e aí, né, não tem ninguém, aí, né, ou tem pouco. Mas esse programa não é sobre isso, ele é sobre mesmo a qualificação dessas mulheres. A gente atende 5 por ano, então foram 5 em 22, 5 em 23. E a expectativa é que elas estejam conscientemente mais maduras sobre o seu estágio de carreira. Eu acho que esse é um principal componente dentro do programa, que é elas despertarem para, eu sou brasileira, no Brasil eu tenho essas condições de produção, mas se eu faço aqui uma expansão do meu, né, do que eu vejo, e com isso capital social, networking, conhecimento e afins, eu vou ter uma outra capacidade de produção, porque eu já estou fazendo isso há alguns anos, né? Então, com isso, Daniela, o que eu te conto internamente, de onde eu vejo muita transformação. Eu vejo que as mulheres que passaram pelo programa, elas estão em outro lugar no mercado. Internamente, elas estão em outro lugar. Depois tem como o mercado percebe essas mulheres a partir desse momento de visibilidade. Então, eu consigo não só perceber, como elas contam também para a gente. Elas trazem os relatos de experiências internacionais que elas participaram por convite a partir dessa visibilidade, por trabalho que elas fecham a partir de entender que elas têm uma capacidade maior. Então, o que 22 para 24 me permite é contar um pouco das descobertas que o programa foi trazendo para a gente, ainda não necessariamente conectadas a um resultado de mercado. Para isso, eu gostaria que a gente, né, todo mundo, a gente esperasse 10 anos, no mínimo, para entender quando tiver um filme no cinema de uma repercussão bacana produzido por elas, para a gente entender que isso tem impacto do programa e é uma alteração de fato no setor. Então, boa esperança. Vamos falar daqui a 10 anos. Combinado. Legal. Encontro marcado. Legal. E Fernanda Paris acolheu os Jogos Olímpicos até domingo agora, né? Que foram marcados pelo protagonismo de atletas mulheres e pódios, medalhas de atletas negras. Eu queria saber se você considera que essas vitórias são também uma oportunidade para falar da questão racial no Brasil. Tô adorando as perguntas, Daniela, porque, sim, eu de fato acho que tudo, a partir da minha lente, é sempre uma oportunidade mesmo, assim, a relacionar. Eu tenho estado muito interessada em relacionar coisas que não estão tão óbvias, não estão tão na margem, e compartilhar elas é um prazer, porque daí você encontra outras pessoas pensando por ali também, e aí a conversa flui e tal. Então, sim, o que eu acompanhei, né, apesar de estar em Paris, eu não estive nos Jogos, eu também lidei como telespectadora e eu vi uma recorrência de celebrações em torno das mulheres negras que ganharam, né, sobretudo na ginástica, no judô, enfim, outras modalidades também. E eu achei curioso, assim, na verdade, eu achei que... porque é isso, acho que foi todo ano e a cada conquista de uma pessoa preta, eu acho importante destacar essa marca política de que imediatamente pertence a todos, né? Então é isso, no limite é um atleta ou um grupo de atletas, não tem nenhuma marcação política nisso, mas o fato de serem mulheres pretas, a gente celebra aquilo num lugar político também. E aí relaciona isso com força, relaciona isso com resiliência, relaciona isso com excelência, com várias coisas. E para mim o que fica é uma imagem que eu já tenho, é uma imagem já óbvia de Brasil.
Tudo que uma atleta negra apresenta é, na verdade, assim, salva a proporção o que uma pessoa, uma mulher preta apresenta. Não tem tanta dificuldade, não tem tanta distinção, dificuldade tem muita. Justamente por isso que se desenvolve essas reações tão aguerridas, tão fortalecidas, de tanta resistência, de tanta persistência, de tanta resiliência que as atletas apresentam para a gente. Então, o que eu vejo nessa comemoração toda é um pouco da obviedade de que Brasil é, né? O Brasil é esse Brasil. Sobretudo para mim, o Brasil é um país preto. É um país que o censo, em 2010, já diz que 54% da população se autodeclara negra. É claro que a gente pode sempre questionar números aqui ou ali, mas para mim é a realidade. Então, me junto também na celebração, de certa forma, mas para mim é uma celebração meio óbvia. Sim, tá não assim te surpreende, então. Não me surpreende. Eu acho que a gente precisa talvez olhar mais para o quanto isso surpreende em 2024 e trocar um pouco essa surpresa por investimento. E aí tá dito. E aí com isso eu relaciono Olimpíadas e cinema. Porque os atletas estão nos dois lugares, né? O potencial de ouro olímpico, ele é real. Das minhas experiências todas, e sobretudo a de produção, tem algo que vai se tornando... Tem algo da vida que vai se tornando, às vezes, muito matemático. Que se você olha para as atletas medalhistas aqui, e até as não medalhistas, né? E atletas de modo geral, claro que para as comunidades, né? De não acesso, isso vai ficando ainda mais difícil. Mas se você olha que em 24, vide de qual transição de governo nós estamos vivenciando. As Olimpíadas você não se prepara em 1 ano ou 2, você se prepara há muitos anos. Então tem uma jornada aí que todo mundo fez em condições, eu tenho certeza, assim, infinitamente não adequadas para isso. Então troca essa celebração, troca essa frenesi de lidar com a conquista. E isso é lindo, porque daí eu consigo conectar com o cinema e com isso eu fecho. Troca a citação desses resultados que essas mulheres tiveram por investimento e um cuidado do processo. Porque se a gente está aptos a celebrar essas conquistas, eu estou interessada em celebrar outras, e a gente só consegue celebrar quando você consegue investir e cuidar do processo. E aí isso para cinema, só para arrematar mesmo com o que eu estou querendo relacionar, eu sou uma profissional que estou há 10 anos falando que o foco não é no resultado, não é no filme pronto, não é no filme exibido num festival. O foco é no processo, é em como você organiza o processo, em como você entende, em como você domina aquilo ou não e cuida daquilo. Até porque um filme ele resulta desse processo. Então, conecta também com a minha experiência na CT-Desar, porque eu vim para cá com um projeto para iniciar um processo de desenvolvimento muito embrionário, muito na ideia. Então, quando eu me autorizo a vir dar uma entrevista e falar de um projeto que está começandinho, pequenininho, é o nível de fé que eu tenho no processo. É o nível de entender que se você vai construindo ali uma pecinha aqui, uma pecinha ali, uma pecinha ali, isso resulta nas melhores das condições. Então é mesmo para as atletas e parabéns, elas foram incríveis uma vez mais. Legal. E Fernanda, para a gente fechar, vamos falar um pouquinho sobre o festival Nicho Novembro, né, que está chegando aí a sua 6ª edição nesse ano. Que legal. Sim, é um projeto muito especial. O Festival Nicho Novembro ele é realizado pelo Nicho 54 desde 2019. Ele foi nosso projeto de início ali, de contar que existia essa organização. E esse ano a gente celebra 6 anos, o que significa que a gente aprendeu muita coisa, a gente viveu muita coisa e a gente tem um gosto... E aí eu vou falar por mim, na verdade, assim, um gosto muito especial de chegar nessa edição, porque com o tempo o público também foi absorvendo melhor qual que era o propósito do festival, que por fim é uma semana de grande encontro. É uma semana em São Paulo, o festival é realizado em São Paulo, a gente tem parceiros de espaço, então a gente realiza a parte de mostra de filmes no Centro Cultural São Paulo e realiza a parte de mercado no IMS, no Instituto Moreira Salles. Então, durante essa uma semana, o festival promove uma série de atividades para que as pessoas tenham a chance de se encontrar, tenham a chance de trocar, de falar sobre cinema, de aprender alguma coisa para si. Acho que eu gosto muito da imagem de convidar o público a vir
para uma programação que foi por meses curada, pensada e produzida, e que o público venha pegar o que quer, pegar o que precisa, pegar o que acha que precisa, né? Então é para essa semana de festividade que a gente vai, de forma mais programática, né? É um festival que durante uma semana tem cerca de 14 sessões de cinema, durante a tarde e durante a noite. Isso, né, é uma matemática ali que mais para frente fecha, mas isso costuma girar em torno de 25 filmes, 30 filmes. Esse ano o interesse é trazer uma programação que a gente consiga envolver os diretores também no festival. É um desejo do nosso festival que vem crescendo ano após ano, de conseguir celebrar aí quem fez o filme, conversar com a gente. E cada sessão geralmente tem uma conversa, um debate depois, e é uma ocasião riquíssima, porque daí o público consegue se envolver com, afinal de contas, o que é isso de cinema. E já para o MS é um lado que a gente pode chamar mais corporativo, que é uma programação que acontece dentro do festival durante 4 dias e que ela congrega ali a masterclass, a oficina de atividades, de formação, rodada de negócios, e que na prática é um grande espaço de networking, de oportunidades, tanto de aprendizado quanto de negócios. Então, vai acontecer de 9 a 16 de novembro, São Paulo, Centro Cultural e IMS. E acho que um spoiler bom que dá para as pessoas se prepararem é que esse ano estamos com desejo, e eu espero que o desejo se transforme em realidade, de voltar com a mostra híbrida, a parte de filmes, para outros lugares que não São Paulo, porque nas últimas edições, sobretudo depois da pandemia, porque a gente começou fez online na pandemia, né? Mas depois que terminou, a gente deixou de ter essa capilaridade, né? E que deu muito certo, e que chegou em muitos lugares e tal. Então, o público vinha pedindo bastante para a gente abrir, pela marca do festival, pelo que a gente propõe. E esse ano é o desejo de retomar e outras pessoas também acessarem a nossa programação. Que legal, então. Muito obrigada, Fernanda Lomba, cineasta e produtora brasileira, que conversou conosco no RF Convida de hoje. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Daniela. Até a próxima.